Vimos na aula anterior que a redução do consumo indevido de álcool é um dos grandes alvos da OMS para os próximos anos. Pensando em como isso nos afeta, pode até parecer um pouco etéreo, mas há um compromisso concreto firmado mundialmente, incluindo o Brasil. Esse compromisso é a redução de pelo menos 10% do uso nocivo de álcool até 2025. Nesta aula, a ideia é entendermos melhor o que significa este compromisso e de que forma cada um pode contribuir com ele. Vamos? Eu sou José Manuel Bertolotti, sou professor, psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Fui por quase 20 anos funcionário sênior da Organização Mundial de Saúde, OMS. Nesta aula, vamos falar sobre políticas públicas sobre o consumo de álcool. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ter uma política nacional específica sobre álcool é o primeiro sinal de comprometimento de um país no combate ao uso indevido da substância. Vamos começar com um histórico do comprometimento do Brasil pelo uso regulamentado de álcool, com alguns destaques para a década passada. As primeiras menções de regulamentação da substância datam do Código Penal do Império, 1851. Ainda somente sobre uso e venda de medicamentos. A primeira proibição específica surgiu no Código Republicano de 1890, determinando multa a quem vendesse ou ministrasse substância venenosa sem prescrição, mas sem especificar as substâncias. Em 1971, o Brasil entrou na chamada Guerra às Drogas Contemporânea, alinhado com convenções internacionais da ONU para repreender o comércio das drogas consideradas ilícitas, o que não inclui o álcool. Em 1988, a atual Constituição destacou a saúde como uma das condições essenciais à vida digna e um direito fundamental dos cidadãos, o que repercute nas políticas sobre drogas lançadas depois. Já nesse século, um grupo de trabalho interministerial liderado pelo Ministério da Saúde foi instituído em 2003 para discutir a política de atenção a usuários de álcool e a legislação relativa ao consumo e à propaganda de bebidas alcoólicas em todo o território nacional. A criação de uma Câmara Especial de Políticas Públicas sobre o Álcool em 2005 veio para ajudar a elaborar políticas embasadas cientificamente. De 2006 para cá, temos uma sucessão de iniciativas marcantes, a começar pela lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Esse sistema prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao comércio de drogas ilícitas. E em 2007, a Política Nacional sobre o Álcool, a PNA, dispôs sobre as medidas para a redução do uso indevido do álcool e sua associação com a violência e criminalidade e desvinculou as políticas sobre o álcool das políticas sobre drogas ilícitas, já que o álcool é uma substância lícita com certa regulamentação de comércio. Uma das mais importantes iniciativas veio em 2008. O Código de Trânsito Brasileiro foi alterado por meio da Lei Seca. Ela impôs penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob a influência do álcool. Depois, o Brasil aderiu à meta das OMS que mencionamos no início desta aula: reduzir o consumo indevido de álcool em pelo menos 10% até o ano de 2025. Em 2015, foi sancionada a lei que criminalizou o que antes era apenas uma contravenção penal: a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos de idade. Mais recentemente, foi publicado o Decreto número 9.761, de 11 de abril de 2019, aprovando a nova Política Nacional sobre Drogas, que versa tanto sobre drogas lícitas, como o álcool, como as ilícitas. Destacamos ainda, na cidade de São Paulo, a lei que institui uma política municipal sobre álcool e outras drogas e orientações de prevenção, atenção e reinserção social de usuários de álcool e outras drogas, em especial aqueles que se encontram em vulnerabilidade e risco social. Em seu artigo 2º, ela prevê o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, a autonomia e liberdade individuais, a valorização da diversidade, a justiça social e a igualdade de condições.
Como falei, uma política nacional específica sobre álcool surgiu apenas em 2007, mas políticas e leis sobre drogas em geral já existiam no Brasil há muito tempo. Tendo em mente o período até 2018, o modelo baseava-se sobretudo em medidas educativas para advertir sobre os efeitos das drogas e prestar serviços à comunidade para a recuperação e reinserção de usuários. Esse conjunto de medidas também está alinhado com o compromisso da meta da OMS de redução de 10% do uso indevido de álcool até 2025. A PNA, Política Nacional sobre o Álcool, traz um conjunto de medidas para reduzir e prevenir os danos à saúde e à vida e as situações de violência e criminalidade associadas ao uso indevido de bebidas alcoólicas. Podemos resumir suas estratégias de prevenção assim: 1. Conhecer os padrões de consumo na sociedade brasileira e identificar populações vulneráveis. 2. Apoiar a pesquisa nacional sobre o consumo e sua associação com acidentes de trânsito. 3. Incentivar a regulamentação, o monitoramento e a fiscalização da publicidade de bebidas alcoólicas, protegendo populações vulneráveis. 4. Ampliar o acesso ao tratamento para usuários e dependentes de álcool ao serviço do Sistema Único de Saúde, SUS. 5. Informar, sensibilizar e mobilizar a opinião pública quanto às consequências do uso indevido de bebidas alcoólicas. 6. Intensificar a fiscalização quanto ao cumprimento da legislação vigente. 7. Desenvolver ações para a redução da violência e criminalidade associadas ao consumo prejudicial do álcool. 8. Elaborar medidas para a proibição de venda de bebidas alcoólicas nas faixas de domínio das rodovias federais. 9. Capacitar profissionais e agentes multiplicadores de informações sobre saúde, educação, trabalho e segurança pública. O enfrentamento do consumo indevido de álcool no Brasil é uma história de avanços e desafios. Se por um lado a lei seca foi um avanço incontestável, por outro, há ainda uma parcela da população que admite conduzir veículos motorizados após ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica. Cerca de 5% em todo o país. Com a lei seca, instituiu-se tolerância zero para o beber e dirigir. Em 2012, o valor da multa foi aumentado para quase R$2.000 e ampliaram-se as possibilidades de provas de embriaguez do motorista em processos penais. Em 2016, uma nova alteração foi feita e a multa passou a ser de praticamente R$3.000. Em 2018, entrou em vigor um novo endurecimento. A lei ampliou as penas para o motorista que provocar, sob o efeito de álcool ou outras drogas, acidentes que causam homicídio ou lesão corporal culposa, ou seja, quando não há essa intenção. Por exemplo, o condutor bêbado que matasse alguém no trânsito ficava preso de 2 a 5 anos. Com alteração, fica de 5 a 8 anos. No caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de 6 meses a 2 anos agora foi ampliada para 2 a 5 anos. As exibições ou demonstrações de perícia em manobra, conforme está na lei, também passaram a ser crimes de trânsito. Estima-se que a lei seca tem evitado cerca de 41 mil mortes e contribuído para reduzir em 27,4% das mortes por acidentes de trânsito nas capitais. Outra iniciativa importante da esfera federal foi a Lei nº 13.106, de 2015. Com ela, passou a ser crime, agora de acordo com o texto da lei, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. O seu descumprimento está sujeito a pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Estabelecimentos podem ser multados e até interditados se desrespeitarem a regra. Uma grande vitória aos olhos da comunidade científica que, como já falamos aqui, acredita que álcool zero é recomendação imprescindível para crianças e adolescentes. A falta de dados científicos é um dos maiores desafios nesta área. É muito importante que haja investimento em pesquisas para que medidas adequadas aos diferentes grupos da população sejam implementadas. A ineficiência de sistemas de monitoramento, dimensões culturais de consumo de álcool, estigmas ou tabus são alguns dos fatores que impactam esse planejamento
e que podem ser compreendidos ou minimizados com informação relevante e consistente. Já a ação da comunidade funciona como suporte para criar ambientes livres do uso indevido de álcool, programas e políticas para populações mais vulneráveis e esforços para prevenir o consumo de álcool entre menores de 18 anos. Quando nos aproximamos e conseguimos criar vínculos com os grupos mais vulneráveis, como é o caso dos jovens, idosos ou de pessoas em situação de rua, fica mais eficaz a implementação de medidas adequadas àquela comunidade. Vale mencionar outras conquistas históricas e avanços em relação ao combate ao uso indevido de álcool. Entre 2010 e 2016, o Brasil reduziu o consumo de álcool per capita em 11%, e os transtornos relacionados ao uso de álcool diminuíram de 5,6% em 2010 para 4,2% em 2016. Somos um dos 15 países que estabeleceram a tolerância zero para beber e dirigir, e criminalizamos a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Seguimos, entretanto, com muitos desafios. Precisamos de mais prevenção, cuidado precoce, pesquisas científicas. O consumo médio diário do país é de 3 doses, maior que a média das Américas e do mundo. O beber pesado episódico, BPE, aumentou, especialmente entre mulheres. A idade média de experimentação é de 12 anos e meio. Além disso, as internações e os óbitos relacionados ao álcool aumentaram na população de idosos. Ou seja, temos muito a melhorar. Em relação às políticas públicas, vale prestar atenção no que alguns outros países estão fazendo, incentivados pela Organização Mundial da Saúde. Em 2010, a OMS lançou a publicação Estratégia para a Redução do Uso Indevido de Álcool, com um conjunto de sugestões para práticas de prevenção e intervenção em 10 áreas. Se vocês ainda não assistiram, vale ver a aula sobre a meta da OMS. Iniciativas que dependam do poder público e do engajamento das comunidades podem parecer muito complexas, mas às vezes são simples e efetivas, tanto quanto disponibilizar água potável gratuitamente em certos estabelecimentos onde há comércio de álcool. É o que prevê uma lei de 2018 da cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, Sergipe e Distrito Federal já há leis similares. Nossa conversa fica por aqui. Falamos da importância das políticas públicas no enfrentamento das consequências do consumo indevido de bebidas alcoólicas e também da necessidade do alinhamento da sociedade civil e da comunidade científica com o poder público. Só assim vamos atravessar os desafios e aumentar os avanços que nos levarão ao compromisso firmado com a Organização Mundial de Saúde de reduzir em 10% o uso indevido de álcool até 2025. Obrigado pela atenção e até a próxima.